Hoje nós estamos aqui no campo da aviação e viemos visitar o senhor Justiniano Tieg Filho. Ele vai contar um pouquinho da história da aviação, mas antes dele contar a história da aviação, ele vai contar de sua origem, lá na fazenda Boa Vista, em Pardinho. E essa história da fazenda, da divisão, da partilha, dos amigos, dos colonos, da venda do Aprígio e a cidade de Pardinho, tudo no programa de hoje. Acompanhe aí que é muito legal a história dele. Memórias Botucatu. O passado de volta ao presente. Bom dia, senhor Tieg. O senhor tá bom? Bom dia. Tudo bem, Felipe? A gente gostaria de saber qual é a origem do senhor, onde o senhor nasceu, se o senhor é de Botucatu mesmo, como é que surgiu o Justiniano Tieg? Nasci e me criei na fazenda Boa Vista, que é onde existe hoje o posto Rodo Serve. Ali próximo ao Ninho Verde, fazenda Espraiadinho, por ali? Tudo, exatamente, um pouco antes, né? Então ali eu nasci em 1933. Hoje eu estou com 89 anos e 2 meses. Oh, parabéns, hein, pela saúde. Obrigado. Aí. E essa memória viva aí. Então, na época, como eu disse, né, a fazenda, meu pai faleceu, daí não era uma família muito grande, a gente era vivos em 10 irmãos. Na verdade, a gente tinha 12, 2 morreram mais cedo. Né? Eu era fiscal dos colonos, acompanhava os colonos na... Então o senhor começou cedinho lá? Comecei, era com 15 anos, já era fiscal da fazenda. Essa fazenda era produção de café, algodão, o que era? Produção de café. Né? Ah, de café. Era só café, tinha leite também, outros produtos ou não? O grosso era o café, né? Mas ainda plantava milho, arroz, feijão, né? Mandioca. Na época, né? Que eu já falei ali, ela foi dividida em 3 fazendas, né? E nós ficamos com uma das partes, entendeu? Isso foi então na década de 1948, quando aconteceu a separação da fazenda, né? Eram 3 irmãos, né? 3 irmãos. Meu pai e 2 tios, né? Meu tio Ivo e meu tio César. Só que o meu tio César, ele morava em Itatinga. Ele não cuidava da fazenda, ele trabalhava em outro lugar, né? E o meu pai e meu tio Ivo e as famílias que tocavam a fazenda, né? Agora tinha muitos colonos, né? Porque tinha muito café, né? Em torno assim de 100 mil pés de café. Quantos alqueires tinha a fazenda? A fazenda tinha em torno de quase 800 alqueires de terra, 780. Nossa Senhora! O castelo passou no meio da fazenda. Né? Dividiu a fazenda? Então, ficou uma parte, digamos assim, norte e outra sul. Entendeu? E a parte que pertenceu a nós, então a própria Castelo também pegou um pedaço da nossa área. Ela fazia divisa com o Espraiadinho? Fazia divisa com o Espraiadinho. Espraiadinho, Olaria, né? Era outra fazenda. A Olaria era propriedade de quem? O senhor lembra? A Olaria era propriedade dos Ferreira. Ah, dos Ferreiras. Também era enorme essa fazenda, né? Era uma fazenda boa também. Grande também. E a Espraiadinho, quem que eram os proprietários? Na época eu não vou me lembrar do proprietário. Eu ouvi uma vez falando, numa das nossas entrevistas, até foi o Zé Procópio que falou, que era do Zorico Pinto. Seria dele ou não, quando vocês estavam lá ou não? Não sei, mas eu acredito que seja, porque é um nome bastante conhecido. A Espraiadinha era muito grande, pelo que o pessoal falava, era enorme mesmo. Ela ia até lá pro lado de Engatuba, para aqueles lados, tudo lá. Né? Tinha uma família, Rodrigo Lino. Né? Quem falava muito no Rodrigo Lino era o Manduca. O Manduca. Cunhado do Aprígio. O senhor conheceu o Manduca? Bastante, muito amigo meu mesmo. O Manduca era amigo do senhor? Muito, não, ele frequentava a nossa casa lá praticamente todo final de semana, né? E o Manduca, ele
Ele cantava, tocava violão. O Manduca quase não gostava de cantar, não? Não, ele tocava bem violão, animava o ambiente. O senhor conheceu o Aprígio, o cunhado dele? O Aprígio também muito, porque o sítio da família do Aprígio era nosso vizinho, deu? Tinha a nossa fazenda, uma cerquinha lá, e dele era no meio entre a fazenda Boa Vista, que era nossa, e a olaria, que era dos Ferreira, entendeu? Ah, mas eu não vou deixar de perguntar para o senhor. Pergunta. Como é que era a venda do Aprígio? Não conhecia essa venda, mas eu ouço muito falar na família do Aprígio. Inclusive mandar um abraço para dona Zezé, esposa do Manduca, que é irmã do Aprígio. Né? É. E o pessoal lá em Pardinho também assiste muito os nossos programas. Então, por isso eu estou instigando o senhor para o senhor falar um pouquinho, que eu gostei da história do senhor. E como é que era a vendinha do Aprígio? Fala para nós. O Aprígio, ele montou era o tipo de um armazém, né? Tinha de tudo, né? Quer comprar um fósforo, tem, quer comprar uma vela, tem, quer comprar... né? Então era um tipo de um armazém. Cachaça não tinha. Tinha lá? Não, isso era primordial, né? Ele teve essa ideia, porque na época, para você ir para a cidade, tanto Pardinho, Itatinga, Buscatô, era muito difícil, né? Na época, o único meio de transporte que tinha na fazenda era o cavalo. Cavalo, sim. Entendeu? Então, o Aprígio... E o carro de boi, né? Então, ia-se uma vez por mês em Pardinho com a carroça para comprar sal, açúcar, né? Roupa, calçados. Mas o caminhão na época não chegava lá. Era difícil. Foi difícil. Agora, mais tarde, quando a fazenda foi dividida e foi vendida essas partes, né? Então o pessoal começou, no caso do Rodrigo Lino, ele começou a tirar madeira. Aí já foi melhorando a estrada, né? Aí já foi melhorando. Quando o senhor fala que eles tiraram a madeira era madeira nativa ou era eucalipto que a gente vê hoje plantado? Era nativa, né? Tudo madeira nativa. Naquela época não tinha eucalipto. Né? Eles faziam a derrubada antigamente, né? Faziam a derrubada e trazia para a cidade onde era vendido aqui. Né? E que tipo de madeira? O senhor lembra qual que eram as árvores que tinham lá? Não? Eu acho que a maior parte da madeira vamos supor, são árvores de não qualidade, né? Entendeu? Árvore do nosso cerrado seria? É como se fosse um cerrado. Então ele vendia a maioria para lenha, seria isso ou não? Era para lenha, né? Não era para construção de imóveis ou madeiramento de casa, não tinha nada a ver. Não eram árvores enormes, né? Era tudo para lenha mesmo, para fazer para padarias, né? Para a própria ferroviária, na época as máquinas eram a vapor, entendeu? Tinha muita madeira lá pelo que o senhor fala, né? Não, na época tinha muita madeira. E nessa fazenda que era do Rodrigo Lino, era uma fazenda também bastante grande. E também tinha muita madeira, né? Até o Rodrigo Lino, meu pai era amigo do... Naquela época o cara comprava o título de coronel, né? E o Rodrigo Lino, ele era um coronel. Ah, ele era coronel? Comprou o título, né? Daí ele ficou doente, meu pai foi fazer uma visita para ele, né? Porque a fazenda ficava a distância das duas sedes em torno de 6 quilômetros, né? Era relativamente perto. Daí ele falou pro meu pai, Justo, a gente chamava meu pai de Justo, né? Era Justiniano também, o mesmo nome do senhor. A gente chamava meu pai. Olha, eu nem fechei os olhos e meus filhos já estão tirando a madeira do frutal. O frutal era uma mata que tinha muita jabuticabeira, né? Daí ele falou pro meu pai, então eu nem fechei os olhos ainda e meus filhos já estão tirando a madeira do frutal. A hora que eu fechar os olhos, eles vão acabar com tudo. E não deu outra, realmente acabou com tudo. Acabou com tudo, né? O senhor falou das jabuticabeiras, que tinha muito lá, né? Elas eram nativas também ou foram plantadas? Não, tudo nativo. Jabuticabeiras nativas? Jabuticabeira nativa.
Porque a lenha de jabuticabeira, pelo menos que eu vejo hoje, ela tem um valor muito maior do que qualquer outra madeira. A lenha de jabuticabeira, eu vejo nas grandes churrascarias aí, ela é selecionada. Ela, segundo esses especialistas em carnes, dizem que ela dá um sabor melhor na carne. Por isso que ela tem um valor maior. E naquela época talvez fosse vendida até junto com as outras madeiras do cerrado. Na época não existia essa separação que existe hoje, né? Hoje cada produto tem uma qualificação, né? E para não misturar exatamente, vamos supor, uma madeira que não tem qualidade e uma madeira que tem qualidade. E naquela época cortava tudo e entrava tudo no bolo. Voltando lá no seu aprígio, falando da venda, a venda lá era frequentada assim aos domingos, sábados, né? Por um monte de pessoas. Era que nem um supermercado hoje em Botucatu ou qualquer outra cidade. Era muito frequentada, tinha muitos cavaleiros, boiadeiros. E como é que era? Conta um pouquinho dessa venda e o seu entorno. Então, a venda do aprígio, ele colocou essa venda lá porque antes dele, quando a gente morava lá também, o meu irmão também tinha um armazém. Mas depois que vendemos a fazenda, né, a gente mudou para a cidade, tudo, e meu irmão acabou com o armazém dele também. Esse armazém do seu irmão era onde lá? Dentro da fazenda? Era na fazenda Boa Vista. Dentro da fazenda. Mas bem antes de separar, ele já tinha o armazém lá também na fazenda, né? E depois quando vendemos, todo mundo lá, meu pai e meus filhos venderam a fazenda, então acabou o armazém. Daí o aprígio teve a ideia de botar no sítio dele, entendeu? Da família, né? Quando eu casei, eu montei a venda. Não existia castelo ainda. Ficava 8 dias sem sair, de lá não tinha estrada. Aonde ficava a venda? Perto da fazenda do Melhado, do Pedute, ali no meio. Ele foi uma pessoa visionária, inteligente, né? Foi, não, ele realmente, digamos assim, colocou um comércio na hora certa, onde não tem nada, né? Porque naquela época não tinha nada. Se você quisesse alguma coisa, você teria que ir a Pardinho ou Itatinga, certo? Então ele supriu esse vazio aí, né? O pessoal poder comprar alguma coisa sem sair da fazenda. E a venda dele lá vendia de tudo, até cortes de tecidos tinha? Tinha tecido, tinha tudo que você imaginar no armazém, entendeu? Ele era uma pessoa benquista na cidade de Pardinho, ali na região. Não, né? o aprígio ele é muito boa gente também, né? Boa gente, comunicativo. A fazenda Boa Vista, o senhor falou que foi dividida em 3 partes. 3 partes. 3 irmãos. A parte do seu pai teve quantos filhos? Aí teve 12. 12 filhos. Aí vocês ficaram com aproximadamente 250, 200 e por aí. mais, alguns, né? 750 daria 250 para cada filho lá, né? E aí os irmãos foram fracionando essas partes ou não? Como é que foi depois a fazenda só de vocês? Tudo isso acabou, digamos assim, pegando um rumo diferente, né? Meus irmãos, 3 dos meus irmãos foram ser taxistas. Né? Compraram carro. Isso em Botucatu, Pardinho ou Itatinga? Só Botucatu. Botucatu. Então compraram. O senhor lembra quais eram os 3 irmãos, como que era o nome deles ou não? Que foram os seus taxistas? Era o João Tieg, Constantino Tieg e Alcides Tieg. Esses 3 compraram o carro, né? E as irmãs já estavam todas casadas, né? Só tinha uma solteira, né? Daí acabou casando também. Então daí cada uma seguiu o seu destino também com seus maridos, né? Desses 12 filhos, quantos eram homens e quantos eram mulheres? Nós éramos 6 homens e 6 mulheres. Certinho, a divisão exata. E aí as mulheres foram
3 foram ser taxista, o senhor foi para o ramo da aviação, ou fez outra coisa antes, e os outros 2 irmãos? Daí o meu, tinha o irmão José, ele tinha um barzinho aqui na Rua Curuzu, né? Zé Tieg. José Tieg. Mais ou menos onde ali na Curuzu? Tem a rua do Itaú, né? Monsenhor Ferrari. Você descendo lá, bem na esquina. Ah, tá. Era o armazém, o barzinho dele. Hoje tá ali o Bertinho Ravagnani. Isso. Por ali, né? E o outro irmão? O João, inicialmente, ele comprou um caminhão. E naquela época vinha muito produto de trem, né? Daí chegava na estação, tirava do trem e ele levava para os armazéns. Pós-venda da fazenda ou ainda vocês continuaram na fazenda? Não, a fazenda, assim que foi vendida, já foi entregue totalmente e todo mundo saiu, né? E para quem que vocês venderam essa fazenda? Eu me lembro ali da família Peduti, que a dona Zezé, mandar um abraço pro meu amigo Célio, Cícero e Gilmar, e a Mara, que são filhos do Manduca, então eu aprendi muito com eles, né? Porque a gente crescemos junto. Então eles falavam muito da fazenda do Peduti, fazenda Melhado. Era nessa fazenda do senhor ou não? Como é que foi dividido isso? Então, a parte que coube ao meu tio César, o Peduti comprou. E a outra parte que ficou para o meu tio Ivo, o Gabriel Melhado comprou. Que são lá aqueles 250 aproximadamente alqueires. Isso. Depois disso, logo que separou, eles venderam, né? Coisa assim, digamos, no máximo um ano depois. Nós ficamos mais 3 anos ainda. Depois que nós vendemos para o Padovan. Alfredo Padovan, lembra do Alfredo Padovan? Será que seria pai do Célio Padovan, do Chedo Padovan, do Carlão? Eles tiveram um supermercado, Pop Serve, na rua Mando de Barros. Ali, vamos se dizer, na cruzamento com a Prefeito Tonico de Barros, né? E esse senhor, o Padovan, bem antes ele teve ali, né? Depois foi do Ciro Leão, alguma coisa assim, mas ali sempre foi dos Padovão supermercado, né? Sempre foi. E até hoje lá é prédio deles lá ainda, que para os mais antigos vão se lembrar, aí ao lado da farmácia São Bento. Isso, a Supermoto, tinha uma loja de moto ali, hoje já é alguma coisa com um consultório dentário lá. Mas me conta mais da fazenda, tá tão gostoso esse papo. A fazenda realmente, quem gosta de fazenda, realmente é um lugar maravilhoso para você viver, né? Ali você vive a natureza, certo, né? E na fazenda, como nós já falamos anteriormente, na época, a produção maior era de café, né? Tanto das 3 fazendas. Mas a nossa, quando separou, foi a que ficou com a maior parte dos cafés, né? Por isso que a gente ficou com uma parte de terra menor, né? Menor do que o do Peduti, mais ou menos igual ao do Padovan, né? Como é que era feito a divisa de terras? Eu não tenho ideia disso. É por sorteio? O filho mais velho? Como que é feita? O senhor lembra como que foi feita essa divisão em 3 lá, na época dos seus pais? Então ali na época, sabe que naquela época tudo era mais fácil, né? Para você poder separar, registrar, né? Então vamos supor, na fazenda Boa Vista, né? Então você vai lá do topo da serra, vai até o rio tal, né? O outro sai do Melhado, agora você sai de tal referência, que é uma árvore ou é uma coisa, vai até a árvore tal. Eu já vi isso em livros antigos, eles faziam até a árvore queimada, né? Entendeu? Então, até o riozinho, até tudo isso era válido, né? Porque as informações... Eles faziam uma estimativa, não tinha assim uma medida exata, né? Não, Seria não isso? Tinha. Que nem a fazenda que a gente fala de 700 alqueires, na verdade acho que ela devia ter muito mais. Porque o topo da serra de Botucatu vai até as 3 Pedras. Toda aquela área é da fazenda.
Nossa, era enorme. Não, é muito grande, velho. Você saía, fui muito lá de avião, né? Passeando, passava em cima da serra, a fazenda começava aqui, e até as Três Pedras. Era enorme, velho. Eu acho que tinha mais, na verdade, acho que tinha mais de 800 alqueires. Ah, não tenha dúvida. Muito grande. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho da cidade de Pardinho na época que o senhor morava na fazenda e talvez fosse até Pardinho paquerar as meninas, fazer compra, se divertir. Como é que era essa vida de vocês? Fazenda e cidade de Pardinho. Eram bastante, digamos assim, bastante restritas as nossas viagens para a cidade, né? Exatamente devido à dificuldade de transporte, né? Mas Pardinho, por exemplo, para mim ficou na história, porque eu fiz meu grupo escolar lá, entendeu? Em 1946. A escola era Napoleão Curuio? Que escola que era? Onde estudou o Carreirinho lá, naquela esquina? Deve ter sido, mas não me lembro assim de... O senhor não lembra onde era a escola lá? A escola, bom, eu faz tempo que eu não vou lá, mas tem o centro da cidade, né? Sim. Entendeu? Daí, logo no centro, tem uma rua também ali, que eu não vou me lembrar o nome da rua. E a escola ficava nessa rua. É do lado da igreja? É relativamente perto ali. Ao lado da igreja, né? Porque na época a Pardinho também era bem pequeno, né? Tudo isso que tem de casa de popular e tudo, não existia nada, né? Era bem pequeno mesmo. Pardinho ainda pertencia a Botucatu, né? Ela foi emancipada, salvo engano, em 1958. Ainda pertencia, não era município ainda. Botucatu. E a distância da fazenda até a cidade de Pardinho, quantos quilômetros davam mais ou menos? Essa dificuldade que o senhor tinha de vir de lá para cá? Dava em torno de 12 quilômetros. 12 quilômetros. É. Mas arriscava muito vir a pé, né? A pé normalmente a gente não fazia, não. A gente fazia a cavalo, né? Vinha a cavalo. Não arriscava vir a pé, matando passarinho e tal. Como é que vocês iam à escola? A cavalo também? Na escola eu nesse período, meu irmão tinha um bar que era bar sorveteria, né? Em Pardinho. Então esse ano eu fiquei na casa dele. E como que chamava o bar de sorveteria de Pardinho? Será que era bar de sorveteria Tieg ou não? O pessoal falava Tieg porque... Era o proprietário. Pelo registro assim, não vou me lembrar do nome. Então, mas me conta, como é que era as paqueras de Pardinho? Como é que vocês faziam naquela época? Essa é uma curiosidade que eu tenho. Vocês vinham a cavalo? Isso aí, realmente, quando a gente ia muito raramente tanto em Pardinho como em Itatinga, né? Muito raramente, às vezes, mais de anos sem ir para lá, né? Então a gente paquerava as meninas da fazenda, né? Da fazenda. O senhor lembra se tinha muitas casas, aquelas casas de colono na fazenda? Tinha bastante. Tinha bastante? Dentro da propriedade do seu pai tinha bastante? Do meu o senhor pai, falou que vocês ficaram com a sede, né? Do meu pai, como foi dividido em 3 partes, mas devia ter pelo menos umas 10, 12 casas de colono. 10, 12 casas. E as famílias geralmente eram numerosas, né? Bastante grande, né? De 10 para cima, né? Famílias todas grandes. Então tinha para lá de 100 pessoas na fazenda, né? Tinha bastante. E daí ia muito pessoal da vizinhança, né? Ali do sítio do Aprejo, da Olaria, né? O pessoal também vinha por causa do armazém. E tinha também o joguinho de futebol, né? De vez em quando saía uma pelada lá. E o time chamava o nome da fazenda. Aí depois da coisa, ficou Boa Vista mesmo? Como nós ficamos com a sede, né? A nossa ficou Boa Vista. Dos seus irmãos, o senhor lembra dos seus irmãos, não, dos seus tios, o senhor lembra o nome da fazenda? Não? Do Peduto ficou Bela Vista. Bela Vista, e a outra? E a do Melhado não me lembro. Não me lembro qual o nome que ele deu para a fazenda. Né? Já que o senhor está falando em Pedute e Melhado, o senhor deve ter convivido com eles lá ou conhecido a família. Me fala um pouco do Pedute. Essa fazenda do Pedute foi do prefeito de Botucatu ou dos irmãos dele?
Ou nada tinha a ver? Como é que era a Fazenda Peduto? A Fazenda Peduto era do senhor Emílio Peduto mesmo, né? Que foi prefeito da cidade, entendeu? Provavelmente tinha até um cineminha lá ou não? O quê? Cinema? Ah, sim, ele levava lá, todo final de semana ele levava lá e exibia o filme lá pra... E na época ainda estava lá ainda, né? Assistia lá e animava, né? Porque nós lá, os colonos, né? Nunca tinha visto um filme de perto, entendeu? E eles tinham cinema próprio lá ou passavam em qualquer lugar, na praça? Como é que era? Ele levava o equipamento? Levava o equipamento e exibia lá não, né? Ao ar livre. No ar livre? É. Que interessante. Não, foi muito legal. Essa aí foi uma fase gostosa também. E também tinha as paqueras, né? Aí tinha no cinema. E o que o senhor me conta do Melhado, da família Melhado? O Melhado, eu conheci bem o Gabriel Melhado, né? Conheci também os filhos dele, né? O Beto e a turminha lá. Tinha o nome da cena está me fugindo da memória. Mas o Gabriel Melhado, que era o pai que tem também três homens e 2 mulheres, né? Então a gente conhecia pouco eles, né? Não muito pouco, porque tem um que está vivo até hoje, né? Que eu não lembro. Então, mas era uma família que, quando morreu o velho, eles continuaram com a fazenda, e tem até hoje, né? Ainda é propriedade deles lá? Ainda é propriedade deles. Eles produziam o que na fazenda? Também café? Também café na época. Não mudaram ao longo dos anos para outra produção? Eles continuaram com o café, pelo menos até o que eu me lembro, ficaram muito tempo com o café, bastante tempo, né? O Manduca me contava bastante, até quando ele era menino. O Manduca hoje teria para lá de 90 anos, né? Então, ele me contava muito sobre uma fazenda que existia ali por perto, que ele criava cavalo para o Jockey de Campinas. O senhor sabe me dizer aonde é essa fazenda, ali por perto ou não? Só se fosse do próprio Ferreira, né? Do Ferreira? É, porque o Manduca que cuidava disso aí. O Manduca cuidava e ele era jockey também desde criança. Então deve ser dos Ferreira, porque ele, a vida inteira ele trabalhou com os Ferreira. A vida inteira trabalhou com os Ferreira. É. Ele contava até que trazia os cavalos responsáveis pela criação, desde o animal do seu nascimento até o transporte aqui na estação de trem, aqui, embarcar para Campinas. Deve ter sido isso, porque o Manduca ele ficou muitos anos na fazenda do Ferreira. Muitos anos mesmo. Ei, Manduca, em saudosa memória. Amigão, viu? Amigão mesmo, pessoa boa, honesta. Seu Tieg, como é que o senhor sai lá da fazenda, lá da cidade de Pardinho, e vem para Botucatu e nasce essa paixão pela aviação? Como é que aconteceu isso na vida do senhor, sendo que Pardinho é uma cidade tão pequenininha? Como é que surgiu isso? Pois é, isso aí é um fato bastante interessante. Conforme eu disse, né, eu nasci numa fazenda. Era só. Deixa eu... Estamos aqui no campo da aviação fazendo essa entrevista. Nada mais justo do que aparecer, né? O som de um avião aí. Esse avião que está passando aí, o que seria esse avião aí, seu Tieg? É um avião agrícola. É um avião agrícola? Fazendo aplicação para matar os insetos. Então, como eu falei, foi um caso bastante pitoresco, porque eu nasci e me criei na fazenda Boa Vista. E naquela época, o único meio de transporte era o cavalo, né? Aí, eu era o fiscal da fazenda. Com 15 anos de idade, eu acompanhava os colonos, né? Daí passava um avião lá em cima voando, e eu falava para o colono: olha, um dia eu vou ser piloto. Aí eles brincavam: Carlinhos, você nasceu
aqui na Fazenda Boa Vista, e o diabo passou por aqui, perdeu as botas e nem voltou a buscar. Daí, quando a gente então vendeu a fazenda, que nós mudamos para Botucatu, uma das minhas primas morava aqui já em Botucatu. Daí perguntou para mim, né? E você, o que você vai fazer? Eu falei, eu quero ser piloto. Ah, você quer ser piloto? Sim. Ó, meu vizinho ali, o Carlos Rodrigues, eu me chamava ele de Carlito, né? Ele está fazendo aeroclube. Vai lá amanhã, eu vou apresentar você para ele. E que ano foi? Foi em 52. 52. Esse amigo Rodrigues aí, aonde, mais ou menos, que lugar que ele morava? Ele morava ali na Cardoso de Almeida, na esquina ali da São Benedito, onde tem um sobrado, você vê? Então ele morava à esquerda, na segunda casa, depois onde virou, o pessoal derrubou uma casa que tem ali, esse predinho que era dos Benfica, né? Então, no outro lado da rua, assim, quase, não era Betinho, mas que uma casa ou duas era a casa do Carlos Rodrigues. E o senhor morava ali também? Eu morava na General Teles. O senhor morava na General Teles. Ali, cruzamento com a Visconde Rio Branco? Isso, no cruzamento, nós fomos em frente, agora tem lá uma loja lá. Naquela época tinha uma perua Ford, né, que saía do Café do Ponto, todo sábado, né, a 1h, e domingo de manhã. O cara falou, amanhã, se você quiser, depois de manhã, era uma quinta-feira. No sábado sai uma perua do Café do Ponto, levando os alunos para o aeroporto. Lá, tudo bem, então amanhã eu vou lá. No sábado fui lá, encontrei os outros alunos, né, que estavam lá, e viemos para o aeroporto. Aí chegou aqui, o instrutor da época era o Alcides Cagliari. O Alcides Cagliari viu e falou, pô, eu era bem caipira mesmo, na época, criado e nascido na fazenda. Matuto de Pardinho, vindo a Botucatu. Matuto mesmo. Estava há quanto tempo em Botucatu? Fazia um mês. Um mês. Então sentiu aquela enorme vergonha. Mas nós vamos dar continuidade a essa linda matéria de como o senhor tornou um dos mais expoentes aviadores da cidade de Botucatu. No próximo programa. Vamos lá, seu Tiago? Vamos lá. Memórias Botucatu. O passado de volta ao presente.